Shabbat Shalom, pessoal. Rabino Jacques aqui da Brit Brachá. Vou falar um pouco sobre a paraxá dessa semana, que é Ki Tetzei. Tetzei, do livro de Deuteronômio. Curiosamente, a paraxá que tem mais mitzvot, tem mais mandamentos de toda a Torá. Tem 74 mitzvot nela. E elas lidam com vários sujeitos, vários temas diversos, como a ajuda que a gente deve aos pobres, proteger a comunidade, não cometer maldade com os animais. Porém, o tema mais frequente dessas leis, na Parashá Ki Tetzei, lidam com a vida familiar e com as relações familiares. O que nós devemos, qual a nossa obrigação em relação à nossa família? Incluindo nessas várias leis, está a lei sobre o que em hebraico chama Ibum, que é o casamento levirato. O casamento levirato é uma coisa incrível, né? Ou seja, muito mais para nós brasileiros que adoramos uma fofoca, uma maldade. Vou deixar claro que o que o deputado Fernando Collor de Mello, ex-presidente, fez com a cunhada dele não foi casamento levirato, né? Foi colocar corno no irmão. Porém, ainda assim, voltando ao tema, diz em Deuteronômio 25:5, diz o seguinte: quando irmãos vivem juntos e um deles morre e não deixa filho, a esposa do irmão falecido, portanto a viúva, não deve se casar com um estrangeiro, alguém de fora da família. O irmão do seu marido falecido, portanto o cunhado, se deve unir com ela, tomá-la como esposa e cumprir a obrigação do levir. Portanto, o que quer dizer é o seguinte: o sujeito morre, ele casou, morre, não deixou filho, ela não pode casar com quem ela quiser. O irmão dele, né, se tem um irmão, tem a obrigação de casar com a viúva e criar filhos, ter filhos com ela e criá-los no nome do sujeito que faleceu. Então faz de conta, o sujeito que faleceu era Shlomo, o irmão é Davi, aí o Davi faz um filho com a cunhada, né, que agora é esposa, o nome do menino é Jacó, o nome do Jacó não vai ser Jacó ben David, vai ser Jacó ben Shlomo, né? Ou seja, essa é uma maneira de que o nome do sujeito que faleceu não seja esquecido em Israel. Isso também tem outras implicações econômicas que eu não sei se são relevantes agora. Por isso se chama o levirato. Eu acho que vocês vão concordar comigo que, novamente, tirando o caso do Fernando Collor de Mello com a cunhada bonitona dele, em geral as pessoas não querem casar ou ter relações com a cunhada, né? Espero. Eu claramente não quero. Então, existe então uma cerimônia chamada Chalitza, que é para desfazer essa obrigação. Ou seja, um ritual que é, de certa maneira, muito humilhante para ambas as partes, né? Na qual basicamente o sujeito usa um sapato especial, sapato de Chalitza, e aí vem a viúva, tira o sapato do pé dele, e aí ela tem que cuspir. Alguns dizem que ela gospe no sapato, alguns dizem que ela gospe na cara do cunhado, dizendo isso é o que tem que ser feito para quem não quer reconstruir a casa do seu irmão, e aí ela está livre, né? O tal do sapato da Chalitza sempre foi um tema que me interessou muito. Eu tenho várias coisas estranhas, né? Eu tive 2 vezes a oportunidade na minha vida de ver o sapato de Chalitza. Nunca de ver uma cerimônia dessas. Eu entendo que aqui em Kansas City, onde eu moro, faz uns 50 anos atrás, houve a última. Mas o sapato de Chalitza eu vi uma vez numa cidade ucraniana, na fronteira com a Romênia, que chama Chernivtsi. Tem um museu, tem um sapato lá. E eu sei que tem uma família
judeus húngaros com muito sucesso no ramo de sapatos. O nome deles é Bata, o sobrenome, né? B-A-T-A, Bata. E chama Bata Shoes, né? No Canadá eles são muito fortes, aqui nos Estados Unidos não tem, e tem em outras partes do mundo. Não sei se tem no Brasil, acho que não. E eles têm um museu de sapatos em Toronto, e lá também tem um sapato de Khalitsa, tá? Mas, por sorte, essa lei já não é comum, já não é praticada entre os judeus não ortodoxos. Entre a comunidade judaica ortodoxa, principalmente em Israel, ela ainda é praticada. Pela lei em Israel, uma viúva que não tenha filhos não pode casar até que ela pelo menos receba uma permissão formal da família do esposo que faleceu. E, de fato, essa lei, todos esses temas, tem sido tema de alguns filmes. Para mim, me ocorre um filme que chamava I Love You, Rosa, Eu Te Amo, Rosa. E, recentemente, teve um filme chamava Loving Leia, Amando a Leia. Eu tenho a impressão que é com o Hallmark, o canal Hallmark. Não sei se é no Brasil ou não. Enfim, eu tenho que admitir que se alguém me dissesse eu quero fazer uma Khalitsa, eu não saberia como fazer, além do que eu não tenho sapato. Né? Imagino que eu teria que pedir emprestado do rabinato ortodoxo de Israel. Bom, para dizer a verdade, eu fico contente que essa lei já não é muito praticada, né? Porém, eu acho que a gente pode aprender dela várias coisas. Uma delas é que a lição importante é a seguinte: tem a ver com adoção, com sei lá, né? Que a ideia é a seguinte: se um irmão faz uma criança, porém a criança é chamada pelo nome do irmão que faleceu, né? Portanto, ainda dando a paternidade para o outro, né? O que nos ensina que, de certa maneira, é possível transferir a paternidade ou a maternidade, né? Então, de fato, esse era o problema também em Gênesis 38, 9, quando havia um sujeito que chamava Onan, ele tinha um irmão que chamava Er, e o Onan tinha relações com a cunhada, porém ele desperdiçava a semente, né, para não ter que cumprir essa obrigação, né? E daí, de fato, a palavra onanismo entra no vocabulário. Porém, por que o Onan estava fazendo isso? Porque ele não queria criar uma criança, porém não ser o pai, né? Que o pai seria outro. Portanto, provando que a paternidade pode ser transferida. Então, dessa história a gente aprende. E também da história de Gênesis, onde nós vemos algumas vezes que mulheres, por exemplo, no caso a Sara, não pode ter filhos. E ela acha, basicamente, né, uma barriga de aluguel. No caso seria a Agar, que tenha filhos com o Abrão. E que ainda assim a Sara é considerada a mãe, né? E daí vem uma lição muito importante para casais lidando com infertilidade e com adoção. Ainda assim, essa é uma lição. A lição talvez mais importante, a lição mais importante para mim, que vem dessa paraxá, a ideia da obrigação que nós temos em relação a obrigação que irmãos têm um em relação ao outro, né? Irmãos e irmãs, claramente. Na Torá, nós aprendemos claramente que nós temos a obrigação de ser os guardadores, né? os fiéis em relação, né? Guardadores dos nossos irmãos. Nós vemos na história de quando Caim matou Abel, Deus pergunta para ele: cadê teu irmão Abel? E Caim diz: e por acaso eu sou guarda, eu sou cuidador do meu irmão? E claramente é uma pergunta retórica, porque lógico que nós somos guardadores do nosso irmão. Peraí que esse cachorro está me deixando maluco aqui. Enfim, eu não sou guardador desse cachorro maldito aqui, que está caminhando. Enfim, então
Nós somos guardadores dos nossos irmãos. E apesar de que nós ainda, por sorte, nós já não temos que ter filhos em nome dos nossos irmãos ou irmãs, nós temos uma obrigação de ajudar os nossos irmãos no momento de problema, quando há um problema. Nós não necessariamente temos que amar os nossos irmãos, nem sequer nos dar com eles, ser amigo deles, mas nós temos a obrigação de estar presente na vida deles se eles precisam. E eu vejo isso, de fato, como uma extensão do mandamento na Torá, dos 10 mandamentos, que nos diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Né? Tem uma clássica história judaica que eu creio que exemplifica esse ponto. É a história de 2 irmãos que viviam numa fazenda. A fazenda, eles tinham um monte, uma montanhinha. E esse monte eles tinham herdado dos pais deles. E eles viviam, né, da agricultura nessa montanha, e um vivia de um lado da montanha e outro vivia do outro lado da montanha. E eles trabalhavam juntos e compartiam tudo juntos, porém viviam separados. Então, uma noite, porém, a diferença era que um irmão era casado e tinha um monte de filhos, o outro era solteiro e vivia sozinho. Uma noite, o irmão solteiro estava pensando e falou: pô, isso aqui não é justo. Como pode ser que eu trabalho junto com meu irmão, a gente divide o trabalho tudo, porém eu fico com metade da produção dos grãos e ele fica com a outra metade, e mas como pode ser, se eu sou sozinho, só tenho eu para comer, enquanto que meu irmão tem a mulher e os filhos para manter. Pensando nisso, daqui ele fez, ele foi no armazém dele, pegou um saco grande de cereal e carregou com ele por cima da montanha e levou para o armazém do irmão. Naquela mesma noite, o irmão teve o mesmo pensamento. Disse: pô, que coisa, eu tenho aqui com a minha mulher, meus filhos que me ajudam, quando eu ficar velho vão cuidar de mim e tudo. E meu irmão, coitado, está lá sozinho, não tem ninguém. Ele vai precisar de mais ajuda no fim da vida dele. Então eu vou ajudá-lo, eu vou levar grão para ele. Aí ele pegou um saco de grão e levou de volta para o grão, para o armazém e levou para o armazém do irmão dele. Então toda noite os 2 irmãos ficavam levando e trazendo grão, e acontecia até uma coisa estranha, que o sujeito que estava dando dizia: pô, toda noite eu estou dando grão para o meu irmão e o meu depósito de grão não diminui. Uma noite eles ambos saíram de suas casas ao mesmo tempo e se encontraram bem no meio da montanha, cada um carregando um saco de grão. Aí eles perceberam, se ligaram o que estava acontecendo, aí eles se abraçaram, né, e perceberam o que estava acontecendo. Os rabinos ensinam que essa história é o verdadeiro significado do verso em Salmo 133, 1, que diz: Hinei matovu manaim shevet achim gam yachad. Que bom, que agradável é quando os irmãos vivem juntos. De acordo com a nossa tradição, Deus ficou tão impressionado com esse ato de amor entre irmãos, que Deus decidiu colocar o seu templo sagrado exatamente naquele lugar, no topo daquela montanha. É isso aí. Shabbat Shalom. Comentem aí.